Multiprocessadores. Sistemas multiprocessadores podem ser de dois tipos: multiprocessamento simétrico, o CMP. Os processadores compartilham a mesma memória, embora possam ter cachês separados. Acesso não uniforme à memória NUMA. A cada processador é associado um banco de memória. O multiprocessamento simétrico oferece um aumento linear na capacidade de processamento a cada processador adicionado. Não há necessariamente um hardware que controle esse recurso. Cabe ao próprio sistema operacional suportá-lo. Este método também é chamado de processamento paralelo. O que são clusters? Cluster é o nome dado a um sistema que conecta uma série de computadores em uma rede para que eles trabalhem de maneira conjunta, seja no processamento de tarefas, resolução de problemas ou integridade de dados. Cada máquina conectada à rede ganha o nome de nó. Cluster é uma técnica de computação que agrupa diversos computadores ou servidores em um mesmo sistema para trabalharem em conjunto. Os equipamentos agrupados compartilham recursos como armazenamento e memória, permitindo a troca de informações e funções em caso de erros ou sobrecarga. Problemas relacionados aos multiprocessadores. Overhead de comunicação. Em sistemas multiprocessadores, é necessário um mecanismo eficiente de comunicação entre os processadores para coordenar suas atividades. No entanto, essa comunicação pode introduzir um overhead significativo, especialmente se os processadores estiverem localizados em diferentes chips ou placas-mães. A eficiência da comunicação entre processadores é crucial para garantir um sistema como um todo funcione de maneira harmoniosa. Qualquer atraso ou falha na comunicação pode levar a gargalos que prejudicam o desempenho geral do sistema. Além disso, os diferentes tipos de comunicação, como comunicação por barramento, rede de interconexão ou memória compartilhada, têm os seus próprios prós e contras, influenciando diretamente no overhead. Desafios da programação. A programação eficiente de sistemas computadores pode ser complexa. Os programadores precisam escrever código que aproveite o máximo o paralelismo disponível. Mas isso muitas vezes requer um entendimento profundo da arquitetura de sistemas e das técnicas de programação paralela. Ferramentas e linguagens com programação específica para multiprocessadores, como OpenMP e MPI, podem ajudar, mas ainda assim é necessário um bom conhecimento das técnicas de sincronização e gestão de recursos para evitar condições de corrida e outros problemas de concorrência. A depuração de programas paralelos também pode ser significativamente mais desafiadora do que programas sequenciais. Escalabilidade limitada. Embora os multiprocessadores possam fornecer um aumento significativo no desempenho em relação aos sistemas de processador único, nem sempre é possível escalar linearmente o desempenho com o número de processadores devido a limitações de comunicação, latência e concorrência. A escalabilidade de um sistema multiprocessador depende de vários fatores, incluindo a arquitetura de interconexão, a eficiência dos algoritmos paralelos e a carga de trabalho. Em muitos casos, adicionar mais processadores pode resultar em um ganho decrescente ou até mesmo uma perda de desempenho, se o overhead de comunicação e sincronização superar os benefícios do paralelismo adicional. Agora que os problemas relacionados aos multiprocessadores já foram passados, vamos aos problemas relacionados aos clusters. O primeiro deles é a comunicação, e essa comunicação entre nós ela pode gerar atrasos ou a latência por causa da distância física entre eles, e essa distância acaba sobrecarregando o sistema, afetando diretamente o desempenho geral. Além disso, o gerenciamento eficiente de recursos como a memória e o armazenamento compartilhado, ele pode ser trabalhoso, especialmente em ambientes heterogêneos com diferentes capacidades de hardware e software. Agora falando de confiabilidade, que é algo essencial porque falhas de hardware, software ou rede podem causar interrupções no funcionamento do cluster, e a redundância através da replicação de componentes-chave e a capacidade extra são cruciais para lidar com essas falhas de maneira eficaz. Além disso, práticas de monitoramento e manutenção preventiva são essenciais também para identificar e corrigir problemas antes que eles causem algum tipo de dano. O próximo é a segurança. Clusters de computação distribuída tendem a ser mais vulneráveis, falando de segurança, porque pode ocorrer o acesso não autorizado, ataques de negação de serviço e violações de dados. É preciso ter medidas de segurança mais elevada para poder proteger os clusters contra essas ameaças. E para reforçar a segurança do cluster, é necessário implementar práticas recomendadas de segurança, como autenticação forte, então é preciso ter uma senha forte, o controle de acesso granular e a criptografia de dados, tanto em repouso como em trânsito. Para o problema de overhead de comunicação, uma das soluções é utilizar um interconector de alta velocidade e baixa latência, como o InfiniBand, que proporciona como
uma comunicação eficiente entre processadores, minimizando o overhead de comunicação e melhorando a coordenação das atividades entre diferentes processadores, especialmente em sistemas multiprocessadores distribuídos. Para os desafios de programação, uma solução é adotar frameworks e biblioteca de programação paralela de alto nível, como OpenMP ou MPI, que abstraem complexidade de programação paralela, permitindo que os programadores escrevam código eficiente sem precisar de um entendimento profundo da arquitetura de hardware subjacente. Para o problema de escalabilidade limitada, uma solução é implementar algoritmos de balanceamento de carga dinâmica, que retribuem tarefas de forma adaptativa conforme o número de processadores e a carga de trabalhos variam, maximizando a utilização dos recursos disponíveis e melhorando a escalabilidade do sistema multiprocessador. Para o problema de comunicação, utiliza-se da topologia de redes otimizada, como o FAT-Free ou Dragonfly, que são projetados para minimizar a latência e maximizar a largura de banda. O FAT-Free ou Dragonfly nada mais é que uma rede de computadores conectadas para facilitar a comunicação entre elas, diminuindo assim a latência, ou seja, diminuindo o tempo de comunicação entre os computadores. Pode-se utilizar também da comunicação de baixa latência, adotando tecnologias como o RDMA, Remote Direct Memory Access, e InfiniBand, que permite a transferência direta de dados entre a memória de diferentes nós. Os nós são os computadores, ou seja, os endpoints, reduzindo a latência e sobrecarga da CPU. Para o problema de segurança, podemos utilizar autenticações fortes, implementando autenticações multifatorial, que seriam vários tipos de etapas para autenticar, e utilizar certificados digitais. Podemos usar também criptografias, como a AES-256, para proteger os dados em repouso e em trânsito. Ferramentas como TLS, Transport Layer Security, devem ser usadas para garantir a comunicação segura entre os endpoints. Já para o problema de confiabilidade, podemos utilizar a redundância de hardwares. A redundância de hardwares nada mais é do que duplicar algum tipo de hardware, como fonte de alimentações ou discos rígidos. Em caso algum deles falhe, há uma segunda opção a ser utilizada. Assim, utilizando de snapshots e backups regulares dos dados do cluster para garantir que informações críticas possam ser recuperadas em casos de falha.